Eu sou a Nividei e hoje nós vamos falar de suicídio. Recentemente eu fiz a releitura do livro Eu Estive Aqui e ano passado eu fiz a releitura do livro Último Adeus. Ambos os livros vai abordar o tema do suicídio, né? E após ler esse livro eu senti a necessidade de conversar aqui um pouco com vocês. Primeira coisa, eu vou contar aí a sinopse do livro, né, para vocês entenderem do que trata esse livro, e aí depois nós vamos conversar sobre outros aspectos aí. Aqui vai contar a história de Meg, que toma um frasco de veneno, né, em um quarto de hotel aí, e sua amiga Cote fica chocada, né, com essa notícia, porque elas eram amigas, tipo, inseparáveis, unha e carne, assim, ó. Amigas que contavam todos os segredos uma para outra. Ao menos era isso que Cody acreditava, até, né, descobrir que a amiga tinha suicidado. E aí o livro vai abordar o suicídio de uma forma que eu particularmente gosto muito desses livros e filmes, que é o sofrimento da família, dos amigos, o quanto essa ação, né, de suicidar vai gerar aí fragilidade para as pessoas à volta. A pessoa, quando ela vai tirar a própria vida, ela pensa que ela vai, né, se livrar de um sentimento, né, de dor, de fracasso aí, enfim. E também vai poupar os familiares, né? Ela acredita que os familiares vão se ver livre dela e vão, né, viver melhor com isso. E a verdade é que não, né, gente? A gente sabe que quem fica muito fragilizado, muito devastado, e que as pessoas nunca voltam, né, a ser o que elas eram antes e tudo. E aí a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que esse livro, quando eu fiz a releitura dele, eu percebi coisas que antes eu não tinha percebido, né? Então essa é uma das coisas que eu adoro reler livros, sabe? Tem muita coisa que às vezes passa a primeira leitura e eu não percebi. E outra coisa, né? Também a maturidade. Já se passaram cerca de, sei lá, cinco anos que eu fiz a leitura desse livro. E hoje em dia eu tenho uma cabeça mais madura, né? Então você percebe coisas diferentes aqui. E aí, conforme eu fui lendo, né, veio a necessidade de conversar um pouco aqui com vocês. E uma das coisas, a primeira coisa que eu quero falar para vocês assim, é procure ajuda, né? Se você tem pensamentos suicidas, se você sofre de depressão, se você vive triste, se trancado, né, trancado no quarto, essas coisas, se você não pensa que a vida é boa, né? Se você acha que, sei lá, não há propósito nenhum na sua vida, procure ajuda, sabe? Ajuda profissional, tá? Você precisa de um profissional para te ajudar, né? Você pode desabafar com seus amigos, mas ponha na sua cabeça que você precisa de um profissional, ele é de suma importância na sua vida. Às vezes você vai desabafar com algumas pessoas e elas podem ter dois tipos, né? Ou elas podem dizer para você que é frescura, né? Ai, mas por que você tá pensando em tirar a própria vida? Isso é frescura, sua vida é ótima, você tem isso, você tem aquilo. E a pessoa não entende que isso é muito mais interior, né? Que você tá precisando de um bom profissional para te ajudar com isso. Que as coisas em volta pode estar tudo bem, mas você não está bem emocionalmente por dentro, né? E é por isso que eu falo da ajuda profissional. Uma outra coisa que pode acontecer também é as pessoas quererem disputar qual vida tá pior, né? Eu já vi pessoas que às vezes você conta que aconteceu algo ruim e ela tem que contar outra coisa ruim. E você nesse momento não está precisando de ter uma disputa com ninguém, né? Então você não tá ali para disputar, você tá tentando desabafar, né? Descarregar um sentimento ruim dentro de você. Daí, se você é de maior, você já tem autonomia, né? Capacidade para procurar um bom profissional por si mesmo. Não espere outras pessoas fazer isso por você, né? Por mais que eu acho super importante você conversar com a sua família, explicar, expor o que está acontecendo, né? Procure ajuda. A sua vida que importa e você deve cuidar muito da sua vida. Agora, se você é adolescente, né, e você não tem autonomia para procurar um bom profissional, né, para procurar alguém por si só, seja claro e direto com seus responsáveis.
né? Explique o que é que está acontecendo, sem drama, sem, sabe? Sente, calma, né? Converse, explique o que está acontecendo, explique que você precisa de ajuda, né? Que eu acho que eles vão te entender, né? E vão procurar te ajudar da melhor forma. E aí aqui no livro, no final, nas notas da autora, traz uns dados bem importantes. Um dos dados que ela aborda aqui é que ela fala que, segundo a Fundação, né, Americana para a Prevenção dos Suicídios, aí fala que 90% ou mais de todas as pessoas que cometem suicídio, né, elas sofrem de algum distúrbio mental. E não quer dizer que elas são, sei lá, deficientes mentais, não é isso, sabe? Acho que quando a gente fala de distúrbio mental, a pessoa já pensa, então eu sou louca? Não é e nada disso, né, gente? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é tirar esses preconceitos em relação a nomes. E aí aqui continua, né, falando que um dos transtornos mentais que mais levam ao suicídio é a depressão. Né, mas que tem outros também que podem, né, levar a pessoa a cometer, né, a tirar a própria vida, mas que o principal mesmo é a depressão, e é por isso que eu vim abordar esse tema com vocês, porque eu acho importante a gente falar sobre isso. Só que eu acho importante a gente falar sobre isso de uma forma séria, né, de uma forma que você deve buscar um profissional, não que você deve desabafar no Facebook. Não é que você não deva desabafar no Facebook, o Facebook é seu, você faz o que quiser. Mas é que eu acho que ficar postando, né, coisinhas depressivas, né, faz com que as pessoas achem que você só tá querendo chamar atenção. Então, se você tá passando por isso, procure um profissional. Uma outra coisa que ela fala aqui, né, nessas notas da autora, é que nem todo mundo que já pensou em suicidar alguma vez na vida vai ser um suicida ou tem depressão. Porque às vezes a pessoa tá só num momento ruim, né? E ela, sei lá, passou pela cabeça, mas não é nada sério, ela, né, não pensou nunca mais nisso. Ela fala aqui que a maioria das pessoas já pensou alguma vez sobre isso, né? Mas que as pessoas que suicidam normalmente pensam muito sobre isso, né? Elas pensam constantemente sobre isso. Essa é a diferença. Uma das outras coisas, né, que a autora fala aqui nas notas é que o Brasil, ele tá numa posição de destaque de forma ruim, né, negativa, em relação ao suicídio. E eu moro numa cidade pequena, com cerca de, sei lá, 30 e poucos habitantes, e só no ano passado, no ano de 2019, ocorreram 13 suicídios na minha cidade. E é uma taxa muito alta para uma cidade tão pequena. E agora em 2020, né, só para vocês terem uma noção, hoje é dia 15 de janeiro que eu tô gravando esse vídeo. E nós já temos um caso de suicídio, né? E foram várias tentativas que os profissionais, né, de saúde aí atenderam. Alguns casos nem chegam, né, a esses profissionais. Acho que, se não me engano, foi cerca do ano passado de 47 tentativas, né? Então é um dado muito preocupante. E uma outra coisa, às vezes as pessoas acham que só quem comete suicídio é adolescente dramático. E não é, né? A maioria desses casos aqui da minha cidade são de pessoas mais velhas, sabe? De, sei lá, acima dos seus 30 anos. Né? Então, para você ver que não é drama adolescente, é um assunto muito sério, é um assunto que precisa de um profissional, né, capacitado para te ajudar. É uma coisa que eu não vou poder te ajudar, né? Então, uma das coisas que eu mais acho complicada é quando as pessoas jogam a culpa, né, de, sei lá, alguém próximo suicidou e aí você joga a culpa nas pessoas próximas. Ai, porque ninguém viu que ele estava triste. Ai, porque, né, você não percebeu isso. E, gente, é um profissional que tem a capacidade de ajudar. Eu não consigo ajudar ninguém, sabe? Eu não sou formada nisso. O que eu posso fazer é ser amiga, né, das pessoas. O que eu posso fazer é ser uma pessoa boa, é não ofender, é não fazer bullying com os outros, né, não fazer coisas negativas. Eu posso ser uma boa pessoa para que as outras pessoas, né, convivam bem comigo, pra gente não ter estresse. Mas se alguém suicida perto de você, você não poderia fazer nada, a culpa não é sua, né? E isso, infelizmente, né, uma das coisas que eu vi nesse livro e no outro, é que
as famílias, os amigos, todos ficam se culpando. Ai, se eu tivesse feito diferente, e se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, e acaba, né, carregando aquele sentimento de culpa que acaba ainda mais com essas pessoas. Por que eu tô falando isso? Né? Eu não sei se vocês viram aquela série Os 13 Porquês, mas na primeira temporada aborda muito o fato, né, da Hannah, né, dela, os 13 motivos pelos quais ela suicidou. E aí ela joga a culpa, né, tipo, em cada uma das pessoas, em cada um dos acontecimentos, né, para ela ter, né, chegado até aquele ponto. E aí uma das coisas que eu mais gostei na segunda temporada é, primeiro, que aborda o sofrimento, né, das pessoas à volta, e segundo, que mostra, né, o como ela não deu abertura para ninguém, o quanto as pessoas se ofereceram, mas ela acabou recuando, né? Ela não procurou ajuda, ela não se abriu com a família. Por isso que eu falo, né, se você tem, né, qualquer sentimento ruim aí, fale com seus familiares sobre isso, não guarde só para si, né? Porque às vezes não dá pra gente adivinhar. Às vezes você pode olhar de fora e pensar que a pessoa só tá tendo, sei lá, um dia ruim ou tá cansado, não sei, né? Então é importante que você se abra, porque as pessoas à volta não vão adivinhar. As pessoas à volta de nós, gente, elas têm muita coisa na cabeça também, elas também têm problemas, pode não ser na gravidade que os seus, mas elas têm problemas, elas têm coisas a se preocupar, e às vezes a gente vive tão na correria, né, e fala, mas, né, a pessoa suicidou e, ai, mas eu tava tão distante dela. Tá, mas a pessoa também podia estar próxima, né, então vamos parar com essa culpa de ficar culpando um ao outro, assim, né? A gente tem culpa, a gente tem responsabilidade, é o que eu gosto de falar, né? Eu não gosto dessa palavra culpa, mas eu acho que a gente tem responsabilidade nas coisas que a gente faz, né? Ou deixa de fazer, mas não o que as outras pessoas fazem com isso. Então você tem que ser uma boa pessoa, mas você não pode se culpar porque as outras pessoas fazem. Então é isso, pessoal. Uma das coisas que eu queria falar era sobre isso, porque após ler esse livro, eu vi o quanto, né, ele é um livro excelente, assim, ó. Ele é um livro muito bom mesmo, ele é um livro profundo, ele traz uma carga emocional muito grande, e né, dos alertas é que se você sofre de depressão, se você tem pensamentos suicidas, esse livro não é para você. Eu já vi pessoas que às vezes passam por algum problema e começam a ver, né, vídeos, séries sobre aquele mesmo problema, tipo, e acaba que talvez não é um momento, né, para você ler esse livro. Então, muito cuidado, né, com o que você consome, porque uma vez eu vi uma pessoa falando que ela passou por um relacionamento abusivo e aí ela assistiu aquela série You e do Netflix e ficou muito mal. E na verdade ela ficou mal porque a série não é pra ela, né? Que nem Os 13 Porquês. Se você sofre de suicídio, eu não recomendo essa série, né? Se você passou por qualquer um dos problemas abordados ali, essa série não é pra você, porque ela vai te fragilizar. Ela não é uma série tipo motivacional, né? Ela é uma série pra só jogar a realidade ali na sua cara. Pra mim, que não tenho problemas com isso, esse livro e a série é ok, sabe? Eu posso assistir o quanto eu quiser, que isso não vai mudar os meus sentimentos, isso não vai me deixar fragilizada, né? Então, tenha isso em mente. Às vezes não é o momento, às vezes o livro não é para você e tá tudo bem, né? Talvez, sei lá, em outro momento, né, se você não tiver, né, mais problema nenhum, pode ser que seja. Pode ser que, sei lá, né, você já passou por problemas relacionados a suicídio, daqui a um tempo você acha que tá bem e lê esse livro e fica mal, tá? Então, esse é um grande alerta. São dois alertas, então. Cuidado com o que você consome e procure um profissional se você achar, né, que precisa ir, se você tem sentimentos negativos o tempo todo. Saiba que o profissional tá ali para te ajudar, ele vai ser um aliado, não veja, né, o profissional como um inimigo. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários, dá like nesse vídeo e nos vemos no próximo.